Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Fernando Haddad diz que está confiante na aprovação da reforma tributária no Senado após encontro com relatores. Começa o processo de indenização às famílias atingidas pelas fortes chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Jornal da Record já está no ar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que vai fornecer todos os dados necessários para análise da reforma tributária no Senado. Ele se reuniu na tarde desta quarta-feira com os relatores da reforma na Câmara e no Senado. Vamos conversar com Alessandro Saturno, ele tem os detalhes ao vivo de Brasília. Saturno, boa noite para você. E essa reunião foi promissora para o governo? Olha, pelo jeito sim, viu, Salsi? Boa noite para você e a todos que nos assistem. Fernando Haddad disse que saiu bastante confiante desse encontro que trata aí da aprovação da reforma tributária. O ministro da Fazenda, ele se encontrou com os relatores, que cuidam da reforma tributária. No Senado, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e na Câmara, Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. A ideia é justamente alinhar o trabalho do Ministério da Fazenda com o Congresso Nacional. O objetivo é aprovar a reforma até outubro no Senado. Aí a Câmara teria a expectativa de avaliar as possíveis mudanças no texto até o final do ano. Em meio, Salsi, a toda essa articulação, o ministro Fernando Haddad disse que o texto da reforma tributária está em bom caminho. Vamos ouvir aí o que o ministro disse em relação a esse encontro. Veja lá. É quase revolucionária essa reforma pela mudança de ambiente econômico que ela vai gerar sob vários pontos de vista, né? Vai ser um golpe duro no patrimonialismo brasileiro, com mais transparência, com mais equidade, com o tratamento adequado ao contribuinte, que vai ter mais segurança jurídica. No que diz respeito à área econômica, nós vamos abrir todos os dados necessários para dar conforto para o Senado Federal, que é a Casa Revisora. O Congresso Nacional aprovou o reajuste salarial de 18% para as forças de segurança de Brasília. O aumento vai ser dividido em 2 vezes e vai beneficiar os servidores das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. É o Congresso quem autoriza reajustes para as polícias de Brasília, porque os salários são pagos com verbas federais. E a Prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, iniciou o acordo com moradores do Morro da Oficina, que terão as casas demolidas. O local foi praticamente destruído após o temporal que castigou a cidade no ano passado. Vamos conversar agora com Leonardo Ack. Léo, boa noite. Qual será o valor pago para essas famílias? Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, segundo a Prefeitura, os imóveis foram avaliados de forma individual e as famílias vão receber entre R$90 mil e R$230 mil. Os moradores começaram nesta quarta-feira a assinar os acordos. Ao todo, 245 casas precisarão ser demolidas para que o município faça obras de contenção de encostas no Morro da Oficina. Agora, o temporal de fevereiro de 2022 provocou deslizamento de terra e pedras. 235 pessoas morreram na cidade e 2 nunca foram encontradas. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Léo. A Record TV foi premiada no Festival Elan 2023, que destaca as criações do mercado publicitário em conteúdos inspiradores. O festival, promovido pelo Amigos do Mercado, representou mais de 70 mil profissionais de comunicação e propaganda de todo o país. Durante 3 dias, foram realizadas palestras, discussões em grupos e a exibição de peças publicitárias e ações promocionais. A ideia é a gente poder dar um acesso democrático a algo que o mercado publicitário já conhece bem, que são as premiações e festivais de criatividade, só que esse é feito de uma maneira muito mais democrática, e voltado para trabalhos do dia a dia e para o mercado publicitário no geral. 60 finalistas em todo o país concorreram a 12 prêmios. A Record TV foi uma das vencedoras com uma ação inovadora na Avenida Paulista. A
simulação de uma batalha épica com mais de 60 figurantes surpreendeu pedestres e motoristas no coração de São Paulo. A ação promocional foi para divulgar a 6ª temporada da superprodução Reis, criatividade recompensada no festival. Esse prêmio tem uma importância enorme, pois ele exalta a criatividade do setor. E essa importância está muito ligada com a grandeza de Reis, que é uma superprodução épica, certo? Roteiro maravilhoso, figurino cheio de detalhes. E fazer marketing para um produto como esse realmente é muito estimulante. O assunto agora é economia. Dados divulgados nesta quarta-feira revelam que o setor de serviços, o que mais emprega no país, cresceu em maio deste ano. Vamos ver os números aqui no nosso telão. O aumento foi de 0,9% em comparação com abril. No acumulado do ano, a alta é ainda maior, 4,8%. Essa alta foi puxada principalmente pelo setor dos transportes, que cresceu 2,2%. Morreu nesta quarta-feira, aos 69 anos, o ex-técnico da Seleção Brasileira de Futsal, Fernando Ferretti. O ex-treinador estava internado em um hospital em Joinville, Santa Catarina. A causa da morte não foi informada. Além da seleção masculina de futsal, Ferretti comandou grandes clubes do país. Em uma rede social, o jogador Falcão, considerado o melhor jogador de futsal da história, lamentou a morte de Ferretti com a frase: "Obrigado por tudo". E um relatório da ONU revelou que a dívida pública global atingiu um valor recorde no ano passado. A quantia chegou ao equivalente a mais de 440 trilhões de reais, um número 5 vezes maior do que há 20 anos. Os países em desenvolvimento, como China, Índia e Brasil, devem quase 30% da dívida, enquanto países mais desenvolvidos são responsáveis por 60% do total. Segundo o documento, o valor recorde é explicado pelo aumento de empréstimos feitos pelos governos durante a pandemia da Covid-19. Tempestades e inundações atingem vários países da Ásia. No Japão, 160 mil moradores de uma província ao norte de Tóquio foram retirados de suas casas. A correspondente Silvia Kikuchi tem mais informações para a gente. Silvia, boa tarde. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos. A chuva recorde registrada essa noite em Toyama, a cerca de 300 quilômetros de Tóquio, acionou o alerta de transbordamento dos rios na região. Inclusive, há risco de uma represa se romper, atingindo principalmente outras cidades, onde também vivem muitos brasileiros. Os bombeiros pedem para que a população fique em abrigos de emergência, longe de locais com risco de avalanches ou inundações. Grande parte da Ásia sofre com a temporada de chuva. Na Índia, pelo menos, 66 pessoas morreram em meio às inundações. Segundo os cientistas, as mudanças climáticas provocam chuvas mais intensas e frequentes na Ásia. Salsi. Obrigada, Silvia, pelas informações. Ainda nos destaques internacionais, 6 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas em um ataque com explosivos no México. 3 das vítimas eram policiais. Segundo autoridades de Jalisco, no oeste do país, a explosão teria acontecido perto do veículo em que viajavam os agentes de segurança, o que indicaria que eles eram os alvos desse ataque. 7 bombas caseiras foram usadas. O governo mexicano culpou o crime organizado por essa explosão. E a Rússia anunciou que o grupo de mercenários Wagner entregou as armas ao Ministério da Defesa do país. Mais de 20 mil armas pequenas, além de tanques e sistemas de foguetes, foram transferidos para a Rússia. Os equipamentos serão restaurados e entregues aos soldados na guerra da Ucrânia. Há cerca de 2 semanas, o grupo se rebelou e chegou a marchar em direção a Moscou. A rebelião chegou ao fim após negociações entre o líder dos mercenários e o governo de Putin. E em meio à guerra, um ato de esperança. A Ucrânia realizou o primeiro transplante de coração em uma criança no país. A cirurgia foi realizada no Instituto do Coração da Ucrânia e durou cerca de 3 horas. Esta menina de 6 anos foi quem recebeu o coração de um garoto de 4 anos. Ele sofreu uma hemorragia cerebral. Outras 2 crianças receberam os rins e o fígado do doador. Segundo o Instituto, neste ano, 23 transplantes de coração foram realizados na Ucrânia.
Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.